Meus queridos, o assunto agora é estaca escavada, ou os tipos de estacas escavadas. A gente vai falar sobre alguns aqui, dentre eles os principais mencionados pela própria NBR 6128. Colocando na tela para situar você, a gente está em estaca escavada e nós vamos falar particularmente das estacas que são escavadas sem fluido estabilizante ou com fluido estabilizante. Essas estacas sem fluido estabilizante podem ter escavação mecânica ou escavação manual. Particularmente, uma estaca sem fluido estabilizante, moldada em loco, uma estaca escavada, é essa estaca em concreto, moldada em loco. A gente vai ver que essas estacas se enquadram aqui. Essas estacas em concreto moldada em loco são estacas escavadas, sem ou com fluido estabilizante. Especialmente dentro das estacas com fluido estabilizante, e aí nesses casos ela utiliza algum fluido para contenção das paredes do furo, nós temos aqui os tipos estacão, barrete e parede diafragma. Essa é uma introdução do que nós veremos ao longo desta aula. Começando com as estacas escavadas mecanicamente. Então a gente já vê aqui pelo nome que ela é uma estaca onde há escavação, não é uma estaca de deslocamento, não é uma estaca cravada, é uma estaca escavada, e essa escavação se dá de forma mecânica, ou seja, uma estaca de concreto moldada em loco, executada com perfuração do solo por um trado mecânico, sem emprego de revestimento e fluido estabilizante. Então essa estaca escavada mecanicamente é uma estaca, como a gente diria, utiliza-se do equipamento para escavação, mas eu não tenho proteção da parede do furo, então eu não tenho revestimento e eu nem uso um fluido para estabilizar as paredes do furo. Ela é a mais simples possível, uma escavação, armadura e concretagem. Vamos ver aqui algumas características dessa estaca. Limitada na sua profundidade à ausência de água, então eu não posso ter água aqui nem na perfuração e nem na concretagem. O subsolo deve estar estável, sem necessidade de revestimento ou fluido estabilizante. Óbvio que a gente tem que ter um solo que tenha coesão mínima para se manter estável mesmo após a perfuração, uma vez que a perfuração não tem revestimento e nem usa nenhum fluido para estabilização. A gente tem aqui, com perfuração, um equipamento de tralhado curto, com hastes que se prolongam até a profundidade de projeto. E a concretagem aqui, meus amigos, ela deve ser no mesmo dia da perfuração. Por quê? Já que eu não estou colocando parede, revestimento e nem proteção para esse solo adjacente, eu estou dependendo única e exclusivamente da coesão do próprio solo, para não haver desmoronamento, então eu preciso concretar o mais rápido possível. E este é o conceito. Rapidamente, no mesmo dia, a gente usa um funil ali para orientar o fluxo de concreto. Então, basicamente, a gente faz a seguinte sequência: escavação com trado helicoidal, neste caso aqui mecânico, nós não estamos utilizando o trado manual neste momento, nós vamos ver o trado manual numa outra estaca. Coloco a armadura, concreto com funil e pronto, estaca finalizada. Em momento algum usei revestimento, nem nada para suportar o solo da escavação. Em relação à armadura, ela pode ser feita antes ou depois da concretagem. Quando a gente tem uma estaca que é dimensionada e que tem função estrutural, a gente coloca a armadura antes da concretagem. Então aqui coloca a armadura e concreto. Mas existem casos onde eu não tenho armadura, eu estou considerando uma estaca não armada, uma estaca escavada mecanicamente, porém não armada. Então o que eu faço? Eu tenho que minimamente colocar a espera ou o arranque do pilar. Então eu concreto tudo e depois, por último, deixo a espera ali do pilar. Essa estaca ela não tem função estrutural, então ela não é em concreto armado. Ela basicamente se dá em concreto simples. A utilização de armadura é simplesmente na conexão aqui, na espera do pilar e, consequentemente, também com o bloco de coroamento. Então a gente não tem aço estrutural resistindo à tração. Algumas particularidades em relação a esse tipo de estaca. Quando a gente tem estacas sem fluido, com diâmetro menor que 70 centímetros, ou seja, estacas menores, a gente vê aqui
que a partir de 100 estacas, nós precisamos fazer prova de carga em 1% das estacas. Quando são estacas de diâmetro maior, ou seja, mais de 75, eu tenho mais de 75 estacas na obra e com diâmetro maior que 70 centímetros cada uma delas, isoladamente, a partir daí, a partir de 75%, a partir de 75 estacas, eu tenho que contar 1% para fazer a prova de carga. Algumas características em relação à classe do concreto, consumo de cimento, a gente vê aqui concretos mais resistentes, com menor fator água-cimento. O slump, sempre um slump alto, né? Da classe S100 aqui, onde nós temos um espalhamento, uma fluidez maior do concreto, já que durante a execução não vai ter vibração dessas estacas, né? Tem que ser um concreto autoadensável, digamos assim. Não se deve executar estacas com espaçamento inferior a 3 vezes o diâmetro, dentro de um intervalo inferior a 12 horas. Então, estacas muito próximas uma das outras não são permitidas, né? Não são recomendadas. E pelo menos 1% das estacas, e no mínimo 1 por obra, eu tenho que fazer a verificação da integridade do fuste. Estacas escavadas, quando eu faço a escavação e a concretagem, eu não sei se o fuste foi de fato concretado por inteiro, se não houve estrangulamento, se não houveram trechos ali de desmoronamento da parede do furo. Consequentemente, eu achei que ele tinha um comprimento, um diâmetro, e a gente tinha uma característica completamente diferente após a execução. Então, 1% das estacas, ou pelo menos uma, eu tenho que verificar a integridade. Então, eu faço a escavação e verifico se o fuste, ou seja, se o corpo da estaca, ele está íntegro, e é o que se espera obter. Vantagens e desvantagens dessa estaca. Vantagens é que não há inchamento do solo. Por quê? Porque há remoção de solo, né? É uma estaca escavada. Então, o concreto só preenche o vazio deixado pela escavação. Baixo custo de execução, equipamentos relativamente simples, né? Fácil alteração no comprimento. Então, se a gente chega num solo, quando a gente remove o solo, e aqui é uma das vantagens, eu posso fazer a inspeção visual do solo, e eu removo, vejo que não tem resistência adequada ou não é o solo previsto, caso seja necessário, eu posso alterar tanto o diâmetro quanto o comprimento dessa estaca, mudando apenas o quê? O prolongamento do trado ou o simples diâmetro ali do trado para escavação. Pouco barulho e vibração, característica de estacas escavadas, permite empregar grandes diâmetros, óbvio, desde que a escavação se proceda com diâmetros maiores. Agora, as desvantagens, e essas são uma das principais. Profundidade limitada pelo nível d'água, então ela, escavada mecanicamente, fica restrita, claro, nesse caso, sem contenção de parede lateral, sem revestimento e sem fluido estabilizante, ela está limitada à profundidade do nível d'água, né, ao lençol freático. Suscetível ao estrangulamento do furo, que nada mais é do que eu fazer aqui uma escavação. Em algum ponto dessa escavação, eu ter aqui um desmoronamento de solo e, consequentemente, fechar este furo, estrangulá-lo. Exige estabilidade das paredes, claro, solos mais coesivos. Essa escavação em solos com característica granular, arenoso, pode, entre aspas, afofar o solo, né? Ou diminuir a densidade relativa do solo, limitada a solos sem pedregulhos e sem matacões. Como eu não emprego nada de especial na perfuração, simplesmente um trado helicoidal, mecânico, né? Ativado mecanicamente, não há de se falar em penetração, perfuração de rocha. A gente tem mecanismos para isso, mas não é o trado. Então a gente não está falando aqui de rotação, de mecanismos rotativos, rotopercussivos, que são para perfuração de solo. A gente não tem isso, tem simplesmente escavação por trado. Portanto, fica essa limitação nesse tipo de estaca, que é solo sem pedregulhos ou sem matacões. Estaca escavada. A gente falou da estaca escavada mecanicamente. Agora, e se ela for escavada manualmente? Na prática, o procedimento executivo é quase o mesmo, ou é praticamente o mesmo. A diferença é que, quando a gente tinha uma máquina, né, um equipamento, aqui o equipamento é a própria mão de obra, né? Quando a gente fala desse tipo de estaca,
muito usual mesmo na prática de pequenas construções, que é a estaca do tipo broca ou estaca apiloada. Fundação profunda, perfurada com trado manual, preenchida com concreto, com um comprimento mínimo de 3 metros, né, que é uma fundação profunda, tem comprimento mínimo de 3 metros, utilizada para pequenas construções com carga limitada a 100 kN ou 10 toneladas da força. Toda vez que falar de tipo broca, ou estaca broca, ou apiloada, é a estaca escavada com trado manual. É muito parecido com a estaca escavada mecanicamente, mas aqui tem restrição. Escavação manual, limitação de profundidade de, no mínimo, né? Profundidade mínima de 3 metros e limitação de capacidade de carga, no máximo 100 kN ou 10 toneladas força. Etapas executivas aqui. Abre-se a vala, né? No início pode ter uma cavadeira e depois perfuração com o trado. Na sequência, a concretagem e essa armadura aqui, final de ancoragem, né? Para a espera dos pilares e consecutiva ancoragem no bloco de coroamento, caso ele exista. Pode haver uma variação dessa estaca integralmente armada? Se existir, coloca-se a armadura antes da concretagem. Se for uma estaca não armada, eu coloco a armadura depois, somente para a espera ou arranque dos pilares. Falemos agora de um outro tipo de estaca. Embora escavada, escavação aqui mecânica, mas ela possui uma particularidade, tem um fluido estabilizante. Esse fluido vai estabilizar as paredes do furo. Então, essa estaca é a estaca moldada em loco, com estabilidade da perfuração assegurada pelo uso de fluido estabilizante. Pode ser um fluido específico, a gente vai ver a lama bentonítica ou polímeros naturais ou sintéticos, mas também pode ser água, quando houver também o revestimento metálico. Vamos nos atentar ao fluido estabilizante. Como é que funciona isso? Vamos ver algumas características. O fluido estabilizante ele é aquele fluido que tem características tixotrópicas, ou seja, ele é um fluido tixotrópico. Ele, quando agitado, ele perde viscosidade. Quando calmo, parado, ele é altamente viscoso. Então, esse fluido, na condição estática, ele é viscoso e resistente, consistente. E aí, quando eu promovo a cravação, a agitação do furo, esse fluido ele se torna de fato, né, de maior fluidez. Ele é menos viscoso quando agitado. Uma particularidade da lama bentonítica, sempre cai aí esse termo em concurso público, fique de olho, mas pode ser também polímeros. Armação, colocada antes do início da concretagem. Concretagem submersa e contínua, com a utilização do tubo tremonha. Falou de macaco hidráulico, se lembra de estaca mega. Falou de tubo tremonha, se lembra de estaca escavada com fluido estabilizante. O que esse tubo faz? Na verdade, ele penetra toda a estrutura da escavação, todo o furo, e começa a liberar concreto de baixo para cima. Isso faz com que haja ascensão do fluido estabilizante e ele é consequentemente recolhido ali para um depósito para ser utilizado em algum outro furo. Quando que a gente faz essa concretagem? Imediatamente após as etapas anteriores. Então, vamos neste desenho aqui esquemático entender como que funciona a escavação. Faz-se ali a escavação do furo, da mesma forma como se faz a gente pode fazer com estaca escavada mecanicamente, só que enquanto lá não tem estabilidade do furo, não tem nada para manter a estabilidade do furo, simplesmente o solo coesivo, aqui a gente deposita essa lama bentonítica ou algum polímero que exerce pressão nas paredes do furo e mantém a perfuração estável. Coloco este meu tubo central, que é o nosso tubo tremonha, para lançar o concreto aqui embaixo. O concreto começa de baixo para cima e é sempre submerso. Por quê? Porque ele está sempre submerso na lama bentonítica ou no fluido estabilizante.
até que se proceda, que se promova toda a concretagem. A lama betonítica vai ser armazenada novamente. Por fim, aqui em cima a gente tem uma borra, né? Uma mistura de solo com concreto, com lama betonítica, que não é reaproveitado, ou pelo menos não deveria ser. Consumo de cimento já relativamente mais alto, 400 kg por metro cúbico, em relação à estaca escavada mecanicamente, aqui de 280 a 360. A gente tem um pouco mais de consumo de cimento, até porque a concretagem é submersa. Um slump maior também, um slump bem elevado. E para esse tipo de estaca com fluido estabilizante, acima de 75 estacas, na obra é obrigado a fazer a prova de carga em pelo menos 1% das estacas. Agora vamos falar estacas com fluido estabilizante. A perfuração, eu falei que ela pode ser da mesma forma, com o trado, assim como se faz na estaca mecanicamente, a estaca escavada mecanicamente. Só que aqui agora, por que elas precisam de estabilidade garantida por esse fluido? Porque ou elas têm diâmetro maior, ou elas são retangulares ou bem compridas, de modo que o solo não dê conta de resistir somente com a coesão. E aí dentro dessas estacas tem 3 grupos que são muito interessantes para concurso público. São as estacas denominadas estacão, ou seja, nada mais é do que a estaca escavada com fluido estabilizante, que tem 3 denominações em função das suas características. Quando ela é chamada de estacão? Quando a gente tem seção circular de grande diâmetro. E a perfuração vai ser feita ali por uma caçamba acoplada a uma perfuratriz. Olha só um exemplo aqui do diâmetro que é essa hélice que vai cravar, né? Esse trado aqui mecânico que vai fazer a cravação. Neste caso, estacão, o próprio nome já diz, estaca grande, estacão. Barrete, quando a gente tem seção retangular com a utilização desse clamshell. O que é isso? Essas garras aqui que a gente vê procedendo à escavação. Daí ele tem um formato, por conta das próprias garras, um formato retangular. Denominada parede diafragma, quando a gente tem essa estaca barrete, só que uma ao lado da outra. Então a gente tem uma série de escavações com a estaca barrete, de modo que ela fique, digamos, em seção transversal, algo retangular, assim, desse tipo. São várias escavações utilizando essa concha específica, e daí, logo depois, armação e, consequentemente, concretagem. As características de utilização de fluido estabilizante e de tubo tremonha permanecem. A particularidade se dá simplesmente em função do tamanho ou do formato que a gente tem nessa estaca com fluido estabilizante. Vamos para o que de fato interessa, vantagens e desvantagens deste sistema. Vantagens: elevadas cargas admissíveis, lógico. O fluido estabilizante permite diâmetros maiores ou estacas retangulares com considerável seção transversal. Não há inchamento do solo, porque há escavação, remoção. Fácil alteração do comprimento, posso aumentar a profundidade, basta escavar um pouco mais. Baixo nível de ruído e vibração, particularidade de estacas escavadas. Inspeção visual do solo removido, permite empregar grandes diâmetros. A desvantagem se dá pelo vulto dos equipamentos muito grandes e, obviamente, grande volume de concreto. Algumas precisam até de central de concreto, a gente está vendo aqui um caminhão betoneiro, para concretar a logística de concreto para essas estacas, uma vez que elas são muito grandes. Então isso ajuda na carga, mas tem esse empecilho ali de grande volume de concreto demandado num curto espaço de tempo. Vamos resolver agora algumas questões envolvendo estaca escavada, seja ela com ou sem fluido estabilizante. A primeira questão diz o seguinte: complete a frase a seguir com a alternativa que se encaixa de maneira correta. Na ocorrência de cargas elevadas em obras de vulto, o tipo de estaqueamento que também pode ser utilizado é a estaca do tipo, que são estacas de seção retangular derivadas de um
ou mais painéis de parede diafragma e utilizado como elementos portantes de fundações, em substituição a estacas de grande diâmetro. Essa forma retangular é característica da estaca do tipo barrete, que é uma estaca escavada com fluido estabilizante. A associação de estacas barrete gera como a gente faz uma ao lado da outra, a gente vai ter uma parede diafragma, como a gente viu. A lama bentonítica é utilizada para estabilizar as paredes de furos em terrenos não coesivos para a execução de estacas escavadas. Óbvio, se o solo tem coesão suficiente, eu posso fazer uma estaca escavada sem fluido estabilizante. Se há necessidade de lama bentonítica, o solo não tem coesão suficiente, portanto, correto. A lama bentonítica é utilizada como reforço para dar sustentação ao solo em escavação de fundações. Um elemento de fundação executado com o uso da lama é sapata corrida, estaca barrete, hélice contínua, radier ou tubulão. Nós já vimos que a estaca barrete é utilizada com escavações e auxílio de lama bentonítica. Estacas geralmente executadas com o uso de lama bentonítica utilizada para cargas elevadas, acima de 1.500 kN. Competem em custo com tubulões de ar comprimido. Seu processo construtivo exige perfuração prévia no terreno com retirada de material e em seguida preenchida com concreto, concretagem submersa quando abaixo do nível d'água. A gente tem aqui, se tem lama bentonítica, ela vai ser sempre submersa, né? Com o tubo tremonha. Não causam vibração, porém necessitam de área relativamente grande para a instalação de equipamentos necessários à sua execução. A descrição refere-se ao método executivo da estaca mega, não é, já vimos. Estaca raiz ainda não vimos, mas não é. Frank nem Strauss. A gente tem aqui estaca escavada. Mais especificamente, estaca escavada com fluido estabilizante. Mas aqui não deixa de ser uma estaca escavada. Considere a afirmação. As paredes diafragmas são painéis de concreto geralmente armado, pré-fabricado ou moldado em loco com a função de contenção de escavação de subsolo. Os painéis são executados por meio do preenchimento de trincheiras escavadas com o uso de lama bentonítica, cuja função é estabilizar as paredes da escavação e contrabalancear o empuxo causado pelo lençol freático no terreno. Para a escavação é empregado o equipamento, vimos aqui, clamshell hidráulico. Não falamos desse nome, né, mas particularmente lama bentonítica, e o equipamento para escavação é aquele que a gente viu lá, aquele que tem aquelas garras, né, o famoso clamshell ou clamshell. A estaca tipo broca é um tipo de fundação profunda executada por perfuração, contrado e posterior concretagem. Tipo broca, fundação profunda, sim. Perfuração, contrado, sim. E posterior concretagem, ok. Questão deu o gabarito como correto, embora não tenha especificado que a estaca tipo broca envolve necessariamente escavação manual. Mas ela é sim fundação profunda executada contrado e posterior concretagem. Então, incompleto não significa questão errada. Para muitas bancas é este o raciocínio. Está incompleto não significa que está errado. VUNESP, quando no projeto de fundações para pequenas construções for especificada broca perfurada contrado manual, preenchida com concreto, o seu comprimento mínimo e a sua carga máxima deverão ser correta e respectivamente. Lembre-se, comprimento mínimo 3 metros. É inclusive o comprimento para se definir uma estaca ou um tipo de fundação como fundação profundo. A profundidade de assentamento tem que ser no mínimo 3 metros. Mas o que? A limitação de carga que existe, de acordo com a norma, para esse tipo de estaca broca, que é de 100 kN. Portanto, gabarito letra C.
Pretende-se construir um novo edifício para a prefeitura de Unai, de 14 andares, com carga média de 2.800 kN por pilar, para um terreno cujo perfil geotécnico se encontra abaixo. Analise-o. Sabe-se que o terreno tem como vizinhos, de um lado, um depósito de 2 andares com estrutura precária, anotem isso, em fundação direta, e do outro lado, uma construção do século XIX, também em fundação direta. Portanto, a fundação mais adequada para o edifício de 14 andares é... Vejamos, para começar, a gente tem uma areia fina, medianamente compacta, depois uma camada de argila mole e, por fim, areia grossa. Vamos lá, a gente tem, de um lado, vou colocar aqui a sapata, que é o tipo mais comum de fundação rasa. De um lado, nós temos ali um prédio, um depósito com estrutura precária, fundação rasa. Do outro, a gente tem também fundação direta, uma estrutura do século XIX. Nestes casos, estrutura precária e patrimônio antigo, construções antigas, vibração é extremamente preocupante. A gente tem que se livrar disso daí. Portanto, estaca Frank ou bucha seca, que é a estaca cravada com golpes de pilão, extremamente causa uma perturbação muito grande, vibração excessiva, descartada. Estaca escavada com auxílio de lama betonítica, se a estaca escavada é fundação profunda. Se eu tenho problemas de saturação do solo, veja que o nível d'água está aqui, ó, saturado, essa estaca com auxílio de lama betonítica não vê problemas na execução submersa. Ok? Vamos para a próxima. Estaca pré-moldada de concreto. Pré-moldada de concreto causa vibração, porque é uma estaca cravada. Vamos descartar. Estaca broca. Estaca broca é uma estaca escavada com trado manual e é uma estaca profunda. Poderia ser utilizada? Sim, poderia, mas ela tem uma limitação normativa de 100 kN. Então ela tem que ter no mínimo 3 metros de profundidade e 100 kN. Isso para nós é um problema, inclusive pelo nível d'água, que aqui ela estaria abaixo do nível d'água, caso fosse executada. Então essa estaca do tipo broca, assim como uma estaca escavada mecanicamente, elas têm que ser acima do nível d'água. Então, tanto pela carga, 2.800 kN, que é elevada, tanto pelo nível d'água, não posso. Estaca Strauss, essa estaca ela não pode ser executada, além de ser por baixas cargas, a resistência dela, em areias submersas e argila mole saturada. Vocês vão ver isso. Solos submersos, né, saturados, têm problemas com estaca Strauss. O que sobra para a gente é a estaca escavada com auxílio de lama betonítica. Então, dentre as opções, não que essas sejam as únicas, mas dentre as opções, a que mais nos atende, estacas escavadas, sem contar aqui que a gente também não poderia ter estacas superficiais, fundações superficiais, para evitar uma nova fundação superficial e uma sobreposição de bulbos de tensões. Então, fica aí esta estaca escavada como melhor opção neste caso. Falamos sobre as estacas escavadas com e sem fluido estabilizante. Espero que tenham aprendido e principalmente consigam resolver questões.